Discurso oficial russo sobre a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin justificou a invasão dizendo que o governo ucraniano é controlado pelos nazistas e que é necessário libertar o país desses elementos, além de evitar que a Ucrânia se torne um peão do Ocidente. As acusações foram amplamente rejeitadas pela comunidade internacional e pelo próprio governo ucraniano, liderado por Volodymyr Zelensky. Putin, que vem de uma família de ascendência judaica, elegeu democraticamente a Rússia para reconhecer a República Popular do Donbass. Pouco antes da invasão, reconheceu a independência da autoproclamada República Popular da entidade separatista do Donbass, Donetsk e Lugansk. Isso viola praticamente os protocolos de Minsk. Em 24 de fevereiro de 2022, fez uma invasão militar sob o pretexto de defender essas regiões, o desenvolvimento da guerra, a ofensiva inicial e a resistência ucraniana. A Rússia lançou ataques simultâneos do norte, incluindo território bielorrusso, leste e sul. Seu objetivo parece ser capturar rapidamente Kiev, derrubar o governo ucraniano e estabelecer um regime fantoche favorável a Moscou. No entanto, a resistência do exército ucraniano foi reforçada com o apoio logístico e de inteligência ocidental. Surpreendeu o exército russo em poucas semanas. A ofensiva russa na capital parou e as tropas russas tiveram de recuar da região de Kiev, concentrando-se no leste e sul da Ucrânia. Batalhas posicionais no rio Donbass e no sul. À medida que a guerra avança, o teatro de guerra está concentrado principalmente no rio Donbass, bem como nas províncias do sul, incluindo a cidade estratégica de Mariupol, em 2022. Devido à sua localização costeira no Mar de Azov, sua ocupação russa é simbólica e estratégica. No entanto, a guerra transformou-se em uma guerra de desgaste, com combates intensos, artilharia pesada, bombardeios aéreos e uso de drones. A contraofensiva ucraniana de 2022 a 2023, à medida que os meses se passaram, as forças armadas ucranianas foram reforçadas pelo fornecimento constante de armas ocidentais e tanques de última geração, sistemas de defesa aérea. Em seguida, armamento cada vez mais avançado começou a lançar contra-ofensivas bem-sucedidas em algumas áreas, recuperando territórios na região de Kharkov, no nordeste, e mais tarde no sul. Especialmente em torno de Gerson, importante cidade reconquistada pela Ucrânia em novembro de 2022. Estas contraofensivas não só chocaram a opinião internacional, mas também levaram a Rússia a anunciar em setembro de 2022 uma mobilização parcial de reservistas sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. A medida foi vista como um reconhecimento de que a campanha militar inicial não produziu os resultados esperados. Conflitos cada vez mais internacionalizados. A guerra na Ucrânia não se limita a confrontos regionais, mas tem repercussões globais. Isto afeta a segurança energética da Europa e o abastecimento mundial de cereais. A Ucrânia e a Rússia são os principais exportadores de trigo, milho e óleo de girassol, favorecendo a estabilidade econômica, as relações de poder entre o Ocidente, a Rússia, a China e outras potências emergentes e um quadro jurídico internacional baseado na Carta das Nações Unidas. Sanções econômicas foram impostas à Rússia após o início da invasão. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, o Japão e outros países impuseram sanções econômicas sem precedentes à Rússia. As sanções afetam o setor bancário, as exportações de tecnologia, as reservas do Banco Central da Rússia, as elites próximas ao Kremlin e o setor energético. O objetivo é enfraquecer a capacidade da Rússia de financiar a guerra e pressionar Moscou a negociar a dependência energética e o reajuste da Europa. Antes da guerra, a Europa era fortemente dependente do gás e do petróleo russos. O conflito obriga a União Europeia a procurar fornecedores alternativos e implementá-los. As políticas de poupança de energia e a transição acelerada para as fontes de energia renováveis, somadas às interrupções no fornecimento da Rússia e à redução do gás natural, resultaram em tensões, elevação dos preços e necessidade de diversificação energética. Militarmente, a Ucrânia tem recebido amplo apoio. Apesar de a NATO não estar engajada diretamente com tropas terrestres, muitos países ocidentais têm fornecido assistência significativa, como sistemas antiaéreos e antitanques, artilharia, munições e veículos blindados. Tanques modernos, como o alemão Leopard, o Challenger britânico e o Abrams americano, foram considerados ao longo do tempo. Além disso, houve até discussões sobre o envio de caças. Os serviços de inteligência ocidentais compartilharam informações para que a Ucrânia possa se defender melhor e planejar diplomaticamente suas ações. A guerra reforçou a solidariedade entre os membros da NATO e da UE, bem como a coordenação com aliados na Ásia e no resto do mundo. As posições da China, da Índia e dos países do sul global tornam as posições desses atores ainda mais obscuras. A China evitou condenar publicamente a Rússia, embora também não forneça apoio militar direto à Rússia. A Índia e outros países do chamado sul global tentaram equilibrar seus interesses e lucrar com eles, abstendendo-se de votar na ONU. Concessão de descontos na compra de energia russa sem uma aliança total com nenhuma das partes. Os aspectos humanitários e de direitos humanos, as vítimas civis e as guerras deslocadas causaram um desastre humanitário. Milhares de civis morreram e milhões foram forçados a fugir de suas casas. A Europa viveu a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, com milhões de ucranianos procurando asilo principalmente em países vizinhos, como Polônia, Romênia,
Moldávia, Hungria e Eslováquia. Assim como em países mais distantes do continente, crimes de guerra e violações dos direitos humanos, organizações internacionais e governos acusam as forças russas de cometer crimes de guerra, incluindo execuções sumárias, tortura e ataques deliberados a infraestruturas civis como hospitais e escolas. As redes de eletricidade e água, a destruição sistemática e os bombardeios indiscriminados são objeto de investigações do TPI. Também foram documentados possíveis abusos cometidos pelas forças ucranianas, embora a maioria das acusações internacionais se concentrasse nas ações do lado invasor, nomeadamente no uso de energia, informação e fome como armas. A Rússia é acusada de explorar a segurança alimentar para impedir ou obstruir a exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro. E a energia e a gás cortam a Europa como ferramentas de pressão. A desinformação e a propaganda também desempenharam um papel crucial do lado ucraniano. O governo manteve uma campanha de propaganda internacional bem-sucedida, ganhando simpatia e apoio externos, contra-atacando as reivindicações do Kremlin. Prolongamento do conflito e perspectivas futuras. Até o final de 2023 e 2024, a guerra entrou em uma fase prolongada, com pequenas mudanças nas linhas de frente e esforços para romper as defesas do outro lado. Embora a Ucrânia tenha demonstrado resiliência e capacidade de contra-atacar, e a Rússia tenha consolidado seu controle sobre partes do leste e sul, as perspectivas de um acordo de paz permanente permanecem incertas. Vários fatores influenciarão o resultado, e o apoio ocidental continuará enquanto manter o fluxo de ajuda militar. Econômica e politicamente, a Ucrânia continuará a ter a oportunidade de resistir e pressionar a Rússia. No entanto, a fadiga da guerra e o impacto econômico nos países que apoiam a Ucrânia podem afetar a intensidade da ajuda a longo prazo. A Rússia tem uma importante base industrial militar. Apesar das sanções, conseguiu certas adaptações. Se a remobilização de recrutas sustentará uma guerra prolongada, depende da economia russa, do moral doméstico, do apoio popular e da capacidade de acesso do Kremlin. Desempenhamos um papel fundamental através de redes paralelas, diplomacia e potenciais mediadores. Até agora, as negociações foram infrutíferas. Países como a Turquia tentaram mediar acordos parciais, especialmente na área do corredor de cereais do Mar Negro. Uma solução diplomática estável requer um consenso difícil que reconheça o estatuto dos territórios ocupados e garanta a segurança da Ucrânia. Assim como a redesenho do quadro europeu de segurança. Nada disso parece estar próximo, dadas as diferenças políticas e a desconfiança mútua. Implicações a longo prazo para a ordem internacional, a guerra na Ucrânia rasgou ainda mais as relações da Rússia com o Ocidente, remodelou alianças e empurrou a Europa para uma maior independência energética e militar. Da mesma forma, fortalece a OTAN, atribui um novo papel a países anteriormente neutros e demonstra as tensões na ordem internacional emergente, a determinação da Ucrânia em preservar sua soberania e integridade territorial e a vontade da Ucrânia. Rússia. O uso da força militar para alcançar seus objetivos geopolíticos marcará o processo político internacional nas próximas décadas. Em suma, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um conflito multidimensional que combina disputas históricas antigas, aspirações nacionais, tensões geopolíticas, interesses econômicos, rivalidades ideológicas e exercícios militares. Seu impacto se estende além das fronteiras entre os dois países e afeta a estabilidade regional. Segurança alimentar, mercados energéticos, direito internacional e ordem mundial. À medida que o conflito continua, uma solução diplomática parece distante e os custos humanos, materiais e políticos aumentam, marcando o destino da Ucrânia, da Rússia e do continente europeu, bem como o lugar que esta guerra ocupará nos anais da história contemporânea.